Olá, associado, aqui é Giovanni Perger e estou gravando mais um vídeo para demonstração de como utilizar esse novo instrumento disponibilizado aqui no portal chamado Questionário de Esquemas do Terapeuta. Esse é um instrumento diferenciado em relação aos demais, na medida em que ele não é um instrumento para a gente utilizar com os pacientes, mas sim para utilizar com nós mesmos. Então, antes de eu falar sobre o instrumento, queria só dar um panorama do material que está disponível para vocês. Aqui na tela, vocês estão vendo o arquivo de Word com o questionário. Então, além desse arquivo de Word, vocês têm um arquivo de Excel com as mesmas questões aqui, que a gente vai utilizar depois para correção. E também vocês têm o capítulo disponível aqui, que é a base desse instrumento, o capítulo avaliando a contratransferência do Leary, do livro Superando a Resistência em Terapia Cognitiva. Tá? Então, esse é um instrumento que reflete um entendimento que cada vez mais eu tenho tido de que a adequada evolução do processo de terapia, ele depende bastante da figura do terapeuta, da pessoa do terapeuta, uma vez que todas as estratégias que a gente faz o uso de, não importa o quanto a gente aplique ela conforme está descrito, se ela não tiver uma relação terapêutica que possa subsidiar, pouco vai adiantar, ela pouco vai ser efetiva. Em outras palavras, para que a gente possa ajudar os nossos pacientes, nós temos que estar atentos ao fenômeno da resistência, né, que eu não vou me deter a definir ele, mas que de alguma forma envolve um progresso que ele é aquém do que nós esperaríamos com base na avaliação do potencial desse paciente de mudar. Então, a resistência, ela é um fenômeno de difícil manejo e, não bastasse ser difícil, ele se torna de virtualmente impossível manejo, por assim dizer, se a gente não tiver atento às reações que o paciente causa em nós mesmos. De modo que esse material aqui, ele não tem um caráter psicométrico, mas sim ele serve para a gente poder refletir sobre quais são os nossos esquemas relacionados ao processo de terapia que eventualmente podem estar dificultando com que as nossas intervenções elas estejam adequadas para manejar as resistências daquele paciente em particular. Então, a gente deve estar atento, por exemplo, se a gente tem um esquema de abandono, eu vou ter um receio que o meu paciente me deixe. E, como consequência, eu posso deixar de falar coisas que ele precisaria ouvir. E, ironicamente, isso vai fazer com que não haja evolução e, assim, a coisa se perpetue. Ou então, se eu tenho um padrão inflexível, se eu sou perfeccionista e o meu paciente ele faz uma crítica para mim, eu posso inadvertidamente tomar uma postura mais defensiva e poder, e nessa defesa eu contra-atacar o paciente, né, colocando que aquela crítica dele não tem fundamento e que ele está só querendo colocar no meu alguma coisa. Mais uma vez, né, eu vou ter uma reação disfuncional por não estar atento aos meus próprios esquemas. Então, esses são só alguns exemplos que eu estimulo fortemente a quem for utilizar esse material fazer o seguinte: preencher o questionário conforme as instruções e ler o material, a bibliografia de origem
onde daí vai ter um detalhamento mais profundo dessas questões, tá? Então, o questionário ele pode ser preenchido tanto em papel com essa folha, quanto direto no Excel, tá? Eu sugiro fazer no papel porque dá menos chance de a gente querer manipular as respostas, tá? Mas independente de fazer no papel ou fazer direto no Excel, o levantamento depois ele vai funcionar assim, tá? Colocadas as respostas aqui, eu vou ter automaticamente o levantamento feito por essa planilha, tá? Então, eu vou ter scores de 1 a 6 e a gente tem aqui no Excel, no canto inferior esquerdo, essa planilha aqui que é questionário de esquemas do terapeuta e aqui o levantamento. Então, quando a gente passar as respostas para cá, automaticamente vai aparecer aqui os esquemas relevantes que a gente tem, tá? A descrição de como que funciona o levantamento está toda descrita no livro, mas aí é só colocar os scores aqui e olhar o resultado aqui dos esquemas que provavelmente são os esquemas que a gente possui que são relevantes. Vou colocar um exemplo aqui só para demonstrar como ele funciona, botando números de maneira aleatória. Então lancei os números e aí automaticamente quando eu clicar aqui em levantamento, já vai ter aqui destacado em amarelo quais são os mais relevantes esquemas que eu possuo como terapeuta e que então vale a pena estar atento a eles por ocasião de eu atender pacientes, principalmente aqueles nos quais eu estou observando uma maior dificuldade de evolução, certo? Então, a fórmula aqui é simplesmente a aplicação do que está no livro, então espero que possam fazer bom proveito desse material e, aproveitando o ensejo, aproveitando o tema aqui, queria lembrar que nós vamos ter aqui em setembro, dia 4/9, uma palestra que tem tudo a ver com o tema, uma palestra online, chamado Transferência Erótica em TCC, o que fazer quando o paciente se apaixona por você ou vice-versa, certo? Então, quem não puder assistir ao vivo dos associados, não tem problema, essas vão estar sempre disponíveis para vocês aqui no link de apresentações. Então, material sempre à disposição dos associados. Certo? Espero que façam um bom uso. Grande abraço e até!